Boa noite. Olá pessoal, boa noite, boa noite. Muito obrigado a todos vocês por suas presenças. Vamos, como sempre, aguardar uns minutinhos aí, né, até todo o pessoal entrar. Se vocês quiserem usar esses minutinhos que a gente tem aqui para fazer alguma pergunta, às vezes, né, fazer algum comentário, alguma coisa, podem ficar à vontade, tá? Senão a gente só espera. Não sei se vocês têm o PDF aí aberto, né? Mas caso vocês queiram abrir, nós estamos na página 81 do livro, que é a página 90 do PDF. Então, página 81 do livro, no último parágrafo. E é isso. Pessoal aqui dando boa noite, Cláudia, Edmar, Geralda, Geralda é minha vizinha aqui, praticamente. Boa noite, Sensei. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deixa eu ver quem mais está presente aqui. Vamos ler na ordem aqui o pessoal. Geraldo, o Cadu, o Cláudio, a Cristina, o Edmar, a Érica, o Luiz Paulo, a Marise, a Nick e o Yuri. Obrigado a todos vocês. O Edmar perguntou, né, por que que eu usei um queçá branco em uma cerimônia essa semana? Na verdade, ele não é branco, ele é cinza, né? Tá certo que talvez ali pelo zoom ali não fique muito claro, né? Mas ele é cinza. Enfim, é só uma variação, né? Às vezes, quando eu faço a cerimônia, eu também uso, né, cerimônias aos finais de semana. Por exemplo, amanhã provavelmente eu vou usar, né, o quiçá mais comprido, maior, né? Também, às vezes eu uso cinza. Isso é por conta, né, da conexão que a gente tem, né, com a linhagem de Nikoshoni, né, do Kitayama Honmonji, nas proximidades do Monte Fuji. Então lá eles têm por tradição, né, usar essas roupas cinza, né? Então, quiçá cinza, né, a gente chama essa parte de baixo, né? O cromon, né? Também a cinza. Então, isso diz, né? A história que Nichiren Shonin usava essas cores, né? Cores mais, como é que eu vou dizer, né? São cores desbotadas, né? Porque a tradição do budismo diz que desde lá da época da Índia, né, os monges sempre usavam roupas que eram descartadas, né? Normalmente eram pegas ali junto dos cadáveres, né, dos corpos mortos, ou eram doações, né, de pessoas, né? E, enfim, eles pegavam esses tecidos e eles lavavam, né? Eles faziam uma limpeza, né? E eles usavam açafrão, né? Para fazer essa limpeza, né? Então acabava, além de limpar, ainda acabava ficando tingido com aquela cor laranjada, né? Mas só que a cor em si não era tão importante, né? O mais importante era o significado, né? Que era uma roupa simples, né? Era uma roupa barata, era uma roupa descartada, aliás, né? E, e conforme isso foi sendo transmitido, né? Por exemplo, na China é muito comum, né, os monges usarem roupas cinzas também. Porque o cinza também é uma roupa que era tingida a carvão, né? Então era um tecido barato, né? Era um tecido que remetia à humildade, né? Até à pobreza, de certa maneira. E no Japão também, né? Então Nichiren Shonin, ele, apesar que na época de Nichiren Shonin já existiam roupas monásticas já com outras cores, mas Nichiren Shonin ele era um monge pobre, né? Então ele praticamente pregava nas ruas, morava, né, em cabanas, em lugares improvisados, e a roupa dele remetia, né, essa simplicidade que ele tinha, né? Então, por isso
ele usava essas tonalidades, né? Então eram tecidos que eles eram tingidos a carvão, né? Então por isso cinza, né? Então isso se manteve nas tradições relacionadas ali ao Monte Fuji, né? Principalmente aos templos da Nichiren Shu, que tem o vínculo com o templo Kitayama Honmonji, que é o templo principal da linhagem de Nikoshoni. Mas, claro, hoje em dia já as coisas não são mais assim, né? Não são mais tingidas dessa maneira, né? Então, pelo contrário, hoje em dia o tecido mais barato é esse preto aqui, né? Então, a, a questão do valor em si mudou, mas só que o cinza ele traz essa lembrança, assim, né? De mais questão mais de humildade e de simplicidade, né? Então, uma explicação mais ou menos rápida, mas foi uma boa pergunta, né? Quem mais está conosco hoje aí? O pessoal ainda está entrando. Muito legal ver vocês todos aí com as câmeras abertas. Realmente é mais interessante, né? Poder olhar vocês aí. A gente vai também conversando e vendo como é que vocês estão reagindo, a expressão nos rostos, né? Muito bom. Quando o Kessá não é mais usável, existe uma forma ideal para descartar? Olha, normalmente, né, o que se faz, é uma. A gente tenta costurar, né? A gente tenta reparar ele o máximo possível, mas quando não é mais possível, a reparar geralmente é a cerimônia de Otakiage, né? Que é um tipo de incineração, né? Então, todos os itens budistas, normalmente, quando eles não têm mais uso, isso desde mandalas, estátuas, até de uso, né? E os tobás, né? Enfim, né? Todos os tipos de itens budistas, quando a gente não usa mais, quando não tem mais condições de salvar eles, aí passa por essa cerimônia, que é uma incineração, é uma cremação, né, ah, ritual, e que a gente acredita ser uma forma mais respeitosa, né, de, assim, se desfazer daquele objeto, né, ao invés de simplesmente pôr no lixo, ou sei lá, né. Então, se é uma coisa que para nós era importante, né, que serviu para gente, né, por tanto tempo, a melhor maneira é dar esse fim mais digno, né? Que a gente considera que é essa cerimônia de Otakiage, né? Bom, pessoal, já vai dar o nosso horário aqui, então vamos iniciar. Primeiro, gostaria de restar o Daimoku 3 vezes, então, por favor, façam um gachô e me acompanhem. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado, então. Vamos iniciar. Deixa eu compartilhar a tela aqui do nosso PDF. A gente estava aqui no finalzinho da página 81. Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar uma página aqui só para a gente dar uma relembrada quando a gente parou, né? Vamos voltar aqui no. Tá falando aqui das histórias relacionadas aos Lotus no Japão, né? Então, vamos partir aqui dessa história mais célebre, e daí a gente até chegar no ponto onde a gente parou, tá bom? Então, vamos lá. A história mais célebre da coletânea tornou-se a base para a famosa peça no Dojoji e para a peça Kabuki Musume Dojoji. Trata-se da centésima, vigésima nona e última história da antologia. Quando o jovem monge rejeita as afeições de uma viúva, esta se transforma em uma serpente de 18 pés e o persegue até o templo Dojoji, onde os monges o escondem dentro de um grande sino. A serpente derruba as portas do templo e envolve o sino, cujo veneno faz o sino pegar fogo, queimando o sacerdote vivo. A serpente então parte em lágrimas.
Mais tarde, outra serpente aparece ao monge em um sonho, dizendo-lhe que ele é o jovem monge que foi morto. Ele renasceu como uma serpente e agora é o companheiro da serpente que o matou. Embora tenha sido um devoto do Sutra do Lótus, sua devoção não foi o suficiente para libertá-lo desse destino. Ele, portanto, implora ao monge que copie o capítulo 16, a duração da vida do Tathagata, e realize um serviço, né, uma cerimônia, para liberar ambas as serpentes de suas formas serpentinas. Na noite após o monge fazê-lo, ele tem outro sonho no qual um sacerdote e uma mulher aparecem para ele e agradecem pelos seus esforços antes de ascenderem ao céu. Apesar de tais histórias inspiradoras, o monge Tendai Honen, nascido em 1133, falecido em 1212, afastou-se do Sutra do Lótus e voltou-se para a manifestação da Terra da Bem-aventurança, né, o Sutra, né, argumentando que na era degenerada, o único caminho possível para a salvação era confiar no poder de Amitabha invocando seu nome, Namo Amida Butsu, homenagem ao Buda Amitabha. Isso era suficiente para garantir o renascimento em sua terra pura no momento da morte, quando, em meio à música celestial e à fragrância de incenso, o próprio Amitabha desceria ao leito de morte dos fiéis, escoltando-os ao seu paraíso ocidental. Em uma carta escrita em 1272, Nichiren afirma que, quando jovem monge, ele próprio era um devoto da terra pura e zombava daqueles que exaltavam o Sutra do Lótus. Mas ele logo passaria a denunciar os diversos desvios Tendai em relação ao Sutra do Lótus, expressando especial desprezo por Honen e seus seguidores. Em uma obra escrita em 1242, ele chamou Honen de demônio. Segundo uma história, a suspeita de Nichiren quanto à prática da Terra Pura foi confirmada quando um de seus primeiros mestres, um praticante da Terra Pura, morreu se contorcendo de dor. Após um breve período de estudos em Kamakura, em 1243, Nichiren foi à sede Tendai no Monte Hiei, embora ainda não tivesse se comprometido com o Sutra do Lótus como o ensinamento supremo do Buda. Ele parece ter chegado a essa convicção por meio de uma espécie de processo de eliminação, mas somente após uma investigação séria das seitas japonesas da época. Ele começou com a crença de que a palavra do Buda era superior à dos vários mestres budistas indianos, de modo que a lealdade deveria ser a um sutra, em vez de um tratado, Shastra. Isso imediatamente eliminou 5 das 6 escolas de Nara do budismo, as quais eram baseadas em vários tratados Madhyamaka, Sanron em japonês, Yogacara, Hossō em japonês, e Abhidharma, Kusha e Jojitsu em japonês, bem como, no caso do Ritsu, no código monástico, Vinaya. Entre as escolas de Nara, isso deixou apenas a Kegon, baseado no Sutra da Guilana de Flores, o qual Nichiren rejeitou. Ele já nutria uma antipatia pela Terra Pura, mas sentia-se atraído pelo Shingon, famoso por sua doutrina de que é possível alcançar a budeidade neste mesmo corpo, Sokushin Jobutsu, isso é, durante a vida presente. Ele encontrou o que se provaria para ele uma doutrina mais convincente na seita Tendai, a qual, baseada em parte na famosa doutrina de Zii dos 3.000 reinos em um único pensamento, proclamava que todos os seres são dotados de iluminação original, Hongaku. Nichiren eventualmente decidiu que a seita Tendai, com sua convicção de que o Sutra do Lótus era o mais elevado ensinamento do Buda, constituía a forma superior de budismo, embora sentisse que, nos séculos decorridos desde de sua fundação, sua pureza fora diluída pela mescla de outras práticas, especialmente a devoção a Amitabha. Para Nichiren, essa apostasia do Lótus não apenas enfraquecera Tendai, ela havia ameaçado as ilhas do Japão. Em 1253, ele se propôs a remediar a situação, proclamando a supremacia singular do Sutra do Lótus sobre todas as demais escrituras budistas e as seitas que as promoviam. Aquelas seitas, ao, ao considerarem outros sutras iguais ou superiores ao Sutra do Lótus, eram culpadas do grave pecado de caluniar o Dharma. Nichiren assumiu como sua tarefa resgatar os devotos de outros textos desse pecado, quer eles o desejassem ou não. Caluniar o Dharma, Sadharma Pratit Sepa Hobo em japonês, é uma expressão utilizada ao longo da história do budismo com uma gama de significados, mas mais frequentemente referindo-se à rejeição da verdade dos ensinamentos do Buda ou à rejeição de um texto particular como tendo sido proferido pelo Buda. É considerado um pecado grave, frequentemente anexado, especialmente na Ásia Oriental,
a lista dos 5 pecados mais hediondos no budismo. Isso é, né? Assassinar o próprio pai, assassinar a própria mãe, assassinar um arhat, ferir o Buda e causar dissensão na sanga. Esses atos de retribuição imediata resultam em renascimento em Aviti, o mais horrível dos infernos, após a morte no período de vida em que o ato é cometido. Daí, retribuição imediata. Nichiren conferiu novo significado à expressão caluniar o Dharma. Significava devoção a qualquer texto budista que não fosse o Sutra do Lótus. Como ele escreveu, aquele que descarta até mesmo um único caractere ou ponto do Sutra do Lótus comete uma ofensa maior do que matar seu pai, sua mãe, ou 10.000 vezes, opa, matar seu pai e sua mãe, ou 10.000 vezes, ou extrair sangue dos corpos dos Budas às 10 direções. Entendi aqueles 10.000 vezes, enfim. Problemas da tradução aqui da inteligência artificial. Tá. Aqueles discípulos do Buda que praticaram seus outros ensinamentos antes da revelação do Sutra do Lótus, ao final da sua vida, não eram culpados do crime. Tampouco aqueles que viveram em terras onde o Sutra do Lótus ainda não havia aparecido. Mas no Japão, em uma época muito posterior ao ensinamento do Sutra do Lótus pelo Buda, em um lugar onde o Sutra do Lótus era bem conhecida, as outras formas de budismo, que na visão de Nichiren eram todos ensinamentos provisórios, não tinha propósito. Agora era tempo de que todas elas se dissolvessem no grande oceano do Sutra do Lótus, tão completamente que até mesmo seus nomes seriam esquecidos. Assim, todos aqueles que falharam em abandonar outras formas de budismo, e em alguns de seus escritos isso parecia incluir toda a população do Japão, eram culpados do pecado de caluniar o Dharma e estavam destinados ao renascimento no inferno de Aviti. De fato, Nichiren escreveu que qualquer pessoa que falhasse em denunciar aqueles que caluniam o Dharma seria incapaz de alcançar a iluminação, mesmo que tivesse copiado o Sutra do Lótus 10.000 vezes ou dominado a profunda contemplação dos 3.000 reinos em um único momento de pensamento. No budismo indiano, havia a ideia de que o monarca e o reino se beneficiavam de seu apoio aos monges budistas, que o monarca e o reino, né, se beneficiavam de seu apoio aos monges budistas, sendo a noção de que, ao fornecer apoio material à sanga, desde que fosse composta de monges que cumprissem escrupulosamente seus votos, o Estado geraria grande mérito, criando uma espécie de campo de força que protegeria a terra e seu povo, tanto que desastres naturais como terremotos, secas e epidemias, quanto de exércitos invasores. Essa visão, encontrada em diversos sutras Mahayana, tornou-se especialmente importante na China, onde até mesmo recebeu um nome: Budismo de Proteção do Estado. Sutras apócrifos, como o Sutra dos Reis Benevolentes, foram compostos para promovê-la e rituais para proteger o Estado eram regularmente encomendados pelo imperador. A ideia também se tornou influente na Coreia e no Japão. De fato, quando novas formas de budismo foram importadas da China para o Japão, seus defensores frequentemente promoviam seus poderes de proteger o Estado. Quando o monge Eisai apresentou pela primeira vez o Zen aos governantes do Japão, ele não o exaltou como uma transmissão especial fora das escrituras capaz de conferir iluminação súbita. Ele escreveu um tratado em 1198 intitulado A Promoção do Zen para a Defesa Nacional, né? Kozen Gokokuron. Assim, quando Nichiren afirmou que o presente tumultuoso e futuro perigoso, que o presente tumultuoso e o futuro perigoso do Japão eram resultado direto do fracasso do país em sustentar o Sutra do Lótus, ele estava se engajando em uma tradição bem estabelecida do discurso budista. O que era incomum não era tanto a mensagem, mas sim o meio. Nichiren adotou uma abordagem chamada de shakubuku em japonês, palavra traduzida de forma tanto eufemística como conversão. Os dois caracteres significam literalmente quebrar e subjugar, e se referem a uma forma vociferante de denúncia na qual as visões errôneas de outra pessoa são diretamente atacadas e repudiadas. Nichiren contrastou isso com uma forma mais suave de conversão chamada shoju, literalmente abraçar e receber, na qual outras pessoas eram gentilmente conduzidas por etapas a abraçar os ensinamentos do Buda, primeiramente expondo os ensinamentos provisórios. Para Nichiren, que via o shoju no capítulo 14, facilidade da prática do Lótus,
né, do Sutra do Lotus, tal abordagem era adequada ao ensinar aqueles que não tinham conhecimento do budismo, como havia sido o caso no período do verdadeiro Dharma e no período do Dharma aparente. No entanto, essa era a era final do Dharma, na qual aqueles a serem convertidos não eram ignorantes do budismo. Ao contrário, eram proponentes ativos de suas formas provisórias, formas que não eram mais válidas quando a verdade definitiva e final do Sutra do Lótus já havia sido revelada há muito tempo. Portanto, eram caluniadores do Dharma. Em tal contexto, Shakubuku, que Nichiren viu no capítulo 20 do Sutra do Lótus, Bodhisattva Sadapaributta, que é o jamais desprezar, né? Era a única abordagem apropriada. E assim, ele não mediu palavras. Uma declaração comumente atribuída a ele é: os seguidores do Nembutsu cairão no inferno Aviti. Os seguidores do Zen são demônios. O Shingon destruirá a nação. Os Ritsu são inimigos do Estado. Tais declarações trariam a Nichiren sérios problemas, incluindo tentativas de assassinato, exílio e sentença de morte. Problemas que, de muitas maneiras, ele receberia de bom grado. Ele escreveu que era o maior homem do Japão porque era o homem no Japão mais odiado e perseguido por sua devoção ao Sutra do Lótus. Não obstante, da perspectiva de Nichiren, Shakubuku era um ato de compaixão. É a doutrina Mahayana padrão que, ao trabalhar pelo bem dos outros, o Bodhisattva não apenas beneficia os seres sencientes, mas também acelera seu próprio caminho para a budeidade. As muitas formas de autossacrifício presentes nas Jataka, né, os contos das vidas anteriores do Buda, reiteram isso repetidas vezes, como quando o príncipe Mahasattva se lança de um penhasco para que seu cadáver possa alimentar uma tigresa faminta e seus filhotes, como quando o rei Shibi corta a própria carne para salvar a vida de uma pomba, como quando o príncipe Vesantara doa seus filhos e depois sua esposa. Para Nichiren, durante a era final, a salvação vem apenas por meio do Sutra do Lótus. A fim de levar outros a reconhecerem esse fato mais crucial, métodos severos devem ser empregados para convencer os confusos, independentemente de sua posição social. Se o devoto deve sofrer em decorrência do que Nichiren considerava o caso mais vital de dizer a verdade ao poder, esse sofrimento incinerará o karma negativo acumulado no passado e, assim, acelerará sua própria iluminação. Nichiren frequentemente descreveria suas próprias rejeições e punições nesses termos, chamando tais provações de Shikidoku, ou ler o Sutra do Lótus com o corpo. Ao final do capítulo 13, o Buda prediz que, após passar para o Nirvana, os devotos do Sutra do Lótus sofrerão toda sorte de indignidades, sendo vilipendiados, difamados, caluniados e espancados com paus e pedras. Nichiren declarou que o Buda fez essas profecias especificamente a seu respeito e que, se tais profecias não tivessem se realizado na forma das provações de Nichiren, a predição do Buda teria sido falsa. Há grande poder em descobrir a própria história em um texto sagrado. Ao denunciar tanto a Terra Pura quanto o Zen em Kamakura, Nichiren granjeou inimigos, mas também começou a conquistar seguidores. Lá, ele escreveu seu famoso tratado sobre o estabelecimento da retidão para a paz na nação, Rishoan Kokuron, apresentado na forma de um diálogo entre um viajante e um mestre, no qual este último apresenta a visão de Nichiren. No tratado que enviou ao poderoso ex-regente Hojo Tokiyori em 1260, Nichiren demonstra um domínio impressionante da literatura budista acerca da questão das verdadeiras causas dos desastres naturais. Ele encoraja os governantes do país a confiarem nos ensinamentos do Sutra do Lótus a fim de evitar desastres e convulsões, incluindo a conquista do Japão pelas mesmas hordas mongóis que recentemente haviam conquistado a China e a Coreia. A obra contém um ataque detalhado a Ronin e seus ensinamentos e sugere que as várias calamidades, pestilência e fome que haviam afligido o Japão no passado recente eram resultado do patrocínio do governo a outras seitas budistas, seitas que Nichiren considerava heréticas. Isso não foi bem recebido. Um grupo de devotos de Ronin tentou assassinar Nichiren. Outros peticionaram ao governo que o prendesse e aprisionasse. Nichiren foi preso e exilado para a península de Izu em 1261, mas foi perdoado 2 anos mais tarde. Ele retomou sua campanha após ser ferido em outra tentativa de assassinato. Quando chegou a notícia de que os mongóis ameaçavam invadir,
o governo instruiu os principais templos budistas a realizar rituais para a proteção do Japão. Nichiren enviou cartas a vários oficiais, assim como a alguns dos templos, informando-lhes que os rituais realizados por tais hereges apenas acelerariam a invasão e que a proteção das ilhas deveria ser confiada a ele. Isso levou a novas acusações contra ele por parte de outros grupos budistas. Quando foi preso, ele disse aos soldados: Eu, Nichiren, sou o pilar, o sol, a lua, o espelho e os olhos do clã governante de Kanto. Quando foi levado a julgamento, admitiu livremente que pensava que aqueles templos budistas que não exaltavam o Sutra do Lótus deveriam ser incendiados e seus monges superiores deveriam ser decapitados. Nichiren foi novamente sentenciado ao exílio, não na próxima Izu, né, na próxima de distância, né, mas na remota e fria ilha de Sado, ao largo da costa ocidental de Honshu, perto de Niigata. Essa foi a sentença pública, mas aparentemente foi decidido que ele seria executado durante o trajeto. Sob o manto da escuridão, guardas o conduziram ao local da execução de Kamakura, ominosamente chamado de Tatsunokuchi, ou Boca do Dragão. De acordo com a narrativa, quando o carrasco ergueu sua espada para decapitar Nichiren, um brilhante orbe de luz atravessou o céu, aterrorizando os guardas. Naquele momento, cavaleiros chegaram trazendo um indulto da sentença de morte. Hoje, o local da salvação divina de Nichiren é o templo Ryukoji, onde os peregrinos podem ver a cela na qual Nichiren foi mantido e o ponto onde ele se ajoelhou para ser decapitado. É um local de peregrinação não apenas para os, né, para o evento miraculoso, senão pela compreensão que Nichiren tinha dele. Ele escreveria que, de fato, foi decapitado naquela noite, que seu corpo morreu e que foi sua alma que viajou para a ilha de Sado, onde passaria os 3 anos seguintes. Ao chegar lá, no rigor do inverno de 1271, Nichiren foi instruído a viver em uma cabana arruinada em um cemitério. A ilha de Sado era considerada o mais brutal dos vários lugares do Japão onde inimigos do Estado eram exilados. Não se esperava que aqueles enviados para lá retornassem. Mas Nichiren permaneceu inabalável. Ele escreveu em uma carta logo após sua chegada: Quando um governante maligno, em conluio com sacerdotes e ensinamentos errôneos, tenta destruir o ensinamento correto e eliminar um homem de sabedoria, aqueles com o coração de um rei-leão certamente alcançarão a budeidade. Como Nichiren, por exemplo. Digo isso não por arrogância, mas porque estou profundamente comprometido com o ensinamento correto. A Ilha de Sado foi o local onde diversas das principais obras de Nichiren foram escritas. Ele era um exegeta sofisticado e bem versado, não apenas no cânone budista, mas também nos clássicos chineses e nos grandes comentários budistas chineses. A partir destes, ele herdou a noção de imanência, expressa nas doutrinas da iluminação original, dos 3.000 reinos em um único pensamento e do Buda eterno conforme revelado na última metade do Sutra do Lótus. Como vimos, já existia uma tradição altamente desenvolvida na China de comentar extensivamente sobre o Sutra do Lótus, encontrando significado profundo em cada um dos 5 caracteres. Nichiren afirmaria que todo o significado e propósito do sutra estavam presentes em seu título, de modo que bastaria apenas recitá-lo para alcançar a budeidade. Foi durante sua permanência na ilha de Sado, no 25º dia do quarto mês de 1273, que Nichiren completaria o que viria a ser considerado sua obra mais importante, o Kanjin Honzon-shou. Seu título completo é Nyorai Metsugo Go Hyakusai Shi Kanjin Honzon-shou. Contemplação da mente do objeto de adoração revelado primeiramente no quinto dos 5 períodos e 500 anos após o Nirvana do Tathagata. A central para seu argumento é a doutrina de Zii dos 3.000 reinos em um momento de pensamento, Ichinen Sanzen, discutida no capítulo anterior, segundo a qual todas as coisas estão presentes em um único momento de pensamento como elementos de uma realidade independente. Nichiren empreende consideráveis esforços para explicar por que um ensinamento tão importante não aparece claramente no cânone indiano. Ele afirma que tal ensinamento havia sido compreendido apenas por 3 pessoas na história até aquele momento: Buda Shakyamuni, o próprio Zii e o fundador do japonês do Tendai, Saicho. Os grandes mestres indianos, Nagarjuna e Vasubandhu, tinham conhecimento dele, mas não o mencionaram em seus escritos.
E Nichiren concede que isso é ensinado apenas nas entrelinhas do Sutra do Lótus e apenas na segunda metade. O senhor mestre da segunda seção não é Shakyamuni o venerável pelo mundo que alcançou a iluminação em sua vida histórica. O ensinamento do Buda é tão diferente daquele apresentado na primeira sessão quanto o céu é diferente da terra. No mundo do eterno Buda Shakyamuni, a vida eterna é também concedida não apenas aos seres vivos dos 10 reinos, mas também ao próprio mundo. Portanto, podemos afirmar que o ensinamento dos 3.000 reinos em um momento de pensamento é exposto nas entrelinhas da parte principal da segunda seção. Isso não é citação de Nichiren. Nichiren compreendeu as implicações radicais dos 3.000 reinos em um momento de pensamento para a prática budista. Aquelas coisas que são tão comumente vistas como mutuamente exclusivas, causa e efeito, sujeito-objeto, um Buda iluminado e um ser senciente obscurecido, um campo búdico puro e um mundo humano impuro, são, de fato, mutuamente inclusivas, simultâneas e presentes em cada momento de pensamento. Tudo isso está claro nas obras de Zii. No entanto, Nichiren denominou isso 3.000 reinos em um momento de pensamento em princípio. Ele ensinaria 3.000 reinos em um momento de pensamento em realidade. Uma das inovações de Nichiren foi argumentar que os seres sencientes vivendo na era final do Dharma eram incapazes de compreender os 3.000 reinos em um momento de pensamento e incapazes de praticar a contemplação da mente, a forma de meditação que Zii havia estabelecido. Para Nichiren, fazia-se necessário um método diferente de contemplação. Tratava-se de entoar o Daimoku, o grande título, Namu-myoho Renge-kyo, homenagem ao Sutra do Lótus. Como vimos em, como vimos no capítulo anterior, Zii havia extraído o grande significado do título do Sutra, uma tradição continuada no Tendai japonês. Havia muito tempo existia a prática de entoar o título no Japão. No entanto, Nichiren infundiu ao título do Sutra do Lótus poder e significado particulares. Como ele escreve ao final do Kanjin Honzon-sho, para aqueles incapazes de discernir os 3.000 reinos em um pensamento, momento, o Buda, despertando grande compaixão, envolveu esta joia nos 5 caracteres e pendurou-as nos pescoços dos seres imaturos da última era. Para Nichiren, esses 5 caracteres, em chinês e japonês, contêm em si todas as práticas que Shakyamuni empreendeu ao longo do caminho do Bodhisattva e todas as qualidades que ele possuiu após sua realização da budeidade. Nichiren escreve: impor minha própria interpretação pode menosprezar os textos originais, mas o cerne dessas passagens é que as práticas causais de Shakyamuni e suas virtudes resultantes estão perfeitamente abrangidas nos 5 caracteres Myoho Renge Kyo. Quando abraçamos esses 5 caracteres, ele naturalmente nos transferirá os méritos de suas causas e efeitos. Como consequência, aqueles que entoam o Daimoku podem alcançar a budeidade nesta vida, seu mundo transformado em um campo búdico. A manifestação da terra da bem-aventurança, o texto central para as tradições da Terra Pura do leste asiático, descreve um Buda do passado distante chamado Lokeshvaraja, que vivia em um universo distante e ensinava um monge chamado Dharmakara. Esse monge viria a alcançar a budeidade como Amitabha e estabelecer sua terra pura muito a oeste, chamado Sukhavati. Mas Shakyamuni havia alcançado a budeidade em nosso mundo, ensinado o Dharma em nosso mundo e criado o seu campo búdico em nosso mundo, neste mundo Sarra, no Pico do Abutre na Índia, onde ensinou o Sutra do Lótus e onde ainda permanece. Nichiren ensinava que, por meio da sustentação do Sutra do Lótus, especificamente pela recitação de seu título, pode-se compreender, novamente devido às implicações de 3.000 mundos em um único momento de pensamento, que este mundo Sarra é um campo búdico. Agora, o mundo Sarra do tempo original da iluminação do Buda é a terra pura constantemente permanente, liberta dos 3 desastres e transcendendo o ciclo dos 4 kalpas, formação, permanência, declínio e vacuidade. Seu Buda não adentrou o Nirvana no passado, nem nascerá no futuro, e seus discípulos são os mesmos. Para Nichiren, isso se mantém verdadeiro até mesmo para os menores dentre nós. Mesmo eles renascerão entre a audiência eterna no pico do abutre após a sua morte, conforme declarado em um ensaio atribuído a ele, As 10 Talidades, Junyose-ji.
Aqueles de faculdades menores não avançam de modo algum e parecem estar bloqueados. Contudo, porque a iluminação é certa nesta vida, quando tal pessoa se aproxima da hora da morte, então, assim como alguém desperta dos vários sonhos que lhe apareceram e retorna ao estado de vigília, a lógica distorcida e as conceitualizações falsas e as ideias distorcidas de nascimento e morte que ele manteve até este momento desaparecerão sem deixar vestígios, e ele retornará à realidade desperta da iluminação original. Contemplando o universo, reino do Dharma, ele verá que tudo é a terra da luz tranquila do Buda, e que sua própria pessoa, que ele habitualmente desprezou como vil, é o Tathagata da iluminação original dotado com os três corpos em um. Foi também no Kanjin Honzon Sho que Nichiren descreveu a importância do Honzon, objeto de devoção, a representação caligráfica da cena no Pico do Abutre, quando toda a assembleia se eleva no ar para contemplar Shakyamuni e Prabhutarati sentados lado a lado na estupa. Novamente, porque 3.000 reinos em um único momento do pensamento colapsa a dualidade entre mente e matéria, um objeto físico, neste caso a representação da cena por Nichiren, é a manifestação da budeidade eterna de Shakyamuni e, portanto, constitui o objeto de contemplação do meditador. O Daimoku é a mente do meditador. O Ronzon é o objeto de contemplação. Como Nichiren descreve. Acima do mundo Sarra, do mestre original Shakyamuni, a estupa adornada com joias reside no espaço vazio, e dentro da estupa, o Buda Shakyamuni e o Buda Prabhutaratna aparecem à esquerda e à direita de Myoho Renge Kyo. Shakyamuni é acompanhado por Vishista Karita e os demais os quatro Bodhisattvas, que lideram aqueles que emergiram da Terra, enquanto quatro bodhisattvas dos ensinamentos provisórios, incluindo Manjushri e Maitreya, ocupam assentos inferiores como vassalos. Todos os bodhisattvas, os grandes e menores veículos, sejam eles discípulos do Buda em suas formas provisórias ou tenham vindo de outros mundos, são como plebeus no chão, contemplando nobres elevados. Os vários Budas das 10 direções igualmente permanecem no chão, mostrando que eles e suas terras são traços provisórios do Buda original e de sua terra. O Ronzon também inclui outros bodhisattvas e Shravakas que apareceram no Sutra, bem como diversas divindades, incluindo os deuses japoneses Amaterasu e Hachiman. Duas figuras históricas também aparecem, Ziyi e Saicho, os fundadores chinês e japonês do Tiantai e Tendai, as seitas que veneram o Sutra do Lótus acima de todos os outros. Nichiren começou a confeccionar esses Ronzon, que ele também chamava de Dai Mandara ou Grande Mandala, com um design ligeiramente variado, para seus seguidores durante seu exílio na ilha de Sado e continuaria a confeccioná-los pelo resto de sua vida. Mais de uma centena sobrevivem, até os dias de hoje, né? Na parte inferior ele escrevia: Este é o grande mandala, nunca antes revelado em Jambudvipa, durante os mais de 2.200 anos desde o Nirvana do Buda. Estes seriam instalados em altares como objetos de devoção particular nos séculos que se seguiram. No entanto, Nichiren também defendeu o uso de outros ícones, incluindo representações de Shakyamuni ou Shakyamuni Prabhutaratna, acompanhado pelos quatro líderes dos Bodhisattvas que emergiram da Terra. De fato, após sua morte, seus seguidores se dividiram quanto a se a grande mandala de Nichiren ou a estátua do Buda eterno deveria constituir o foco de adoração do Sutra do Lótus. Deixa eu ver se falta muito aqui para a gente finalizar esse capítulo. É, ainda falta um pouquinho, então eu vou. A gente vai parar por aqui, né? Essa, essa parte de hoje aqui foi um pouco densa, então eu queria agora abrir para a gente conversar um pouquinho a respeito do que a gente conversou aqui, a gente leu hoje, tá? Então, vamos ver. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente ali, se chegou mais alguém novo. Acho que o Natanael não estava antes, o Antônio Carlos também. Acredito que os demais já estavam todos aqui, né? Tá, então vamos lá, pessoal. Maria escreveu: Continuo me sentindo pobre gafanhotos. O gafanhoto é aquele que escutou só
os primeiros 23 capítulos do Sutra lá e não conseguia depois decorar o restante, né? Maurício, pode falar. Sensei, boa noite. Boa noite. Eu tenho, eu tenho uma dúvida, não sei bem se é uma dúvida. É, naquela parte do texto que fala sobre a execução de Nichiren durante o trajeto dele para o exílio, tem Hum, alguma explicação sobre o que era esse objeto que passou no céu e se isso tem algum significado em particular dentro da doutrina da Nichiren Shu? Porque, assim, algumas outras escolas de Nichiren consideram que nesse momento enfim, que essa luz aparece no céu, que esse objeto passa no céu, é o momento que, teoricamente, ele atinge a budeidade. Né? hum, Tipo, esse evento é um evento meio que divisor, assim, de quando Nichiren. Acho que tem até um termo para isso, né? Quando ele abandona o provisório e assume o permanente, uma coisa assim. hum, Então, tem alguma visão disso, sobre esse evento na Nichiren Shu? hum. Então, esse evento ele é considerado como uma espécie de lenda, né? Então, tem um Gosho de Nichiren Shonin que ele escreve, né, que algo aconteceu, né, que a execução foi cancelada, né? Aí outros Goshos descrevem essa história da luz, mas só que existe discussão a respeito da autenticidade desses Goshos, né? Então, assim, essa é uma história muito bem difundida dentro de toda a tradição de Nichiren Shonin, né? Todas as escolas aceitam, né? Concordam com essa lenda. É, algumas pessoas levam isso de uma forma mais literal que outras, né? Então, por exemplo, eu já escutei alguns relatos, né, de professores, né, doutores em budismo, né, da nossa escola, que tratam isso somente como uma lenda. Outros monges, né, já veem isso, né? Inclusive, a esse templo Ryokoji, né, eu tive a oportunidade de ir para lá em setembro do ano passado. E aonde tem ali a pedra, onde supostamente Nichiren Shonin colocou a cabeça para ser decapitado, e tal, né? Mas assim, né? Novamente lendas, né? Não tem como a gente saber se aquela pedra foi mesmo a pedra, né? E se aquele local foi mesmo o local onde ele ficou preso. Tudo isso, assim, é uma tradição de 800 anos, né? Então muita coisa foi sendo adicionada e foi sendo, né, de certa maneira exagerada, quem sabe, né? Então, assim, lá eles falam que tem uma ilha na frente, né? É tipo o templo fica bem próximo do mar e tem uma ilha na frente, que é chamada de Enoshima, se eu não me engano. E eles falam que a luz veio de lá, né? Aquela luz surgiu de lá, né? E veio em direção a eles, né? Os guardas, e eles ficaram chocados com aquilo. E aí eles largam as espadas. Uma versão da história até diz que vem tipo um raio que quebra a espada do executor, né? E aí eles ficam chocados com aquela situação. Aí coincidentemente, naquele momento, chegam algumas pessoas, né, amando do regente do Shogun, do shogunato, né, pedindo para que não executem a Nichiren Shonin mais, né. Então, essa como eu falei, né, é uma lenda, mas é uma lenda bem oficial, né, digamos assim. Mas se foi verídica ou não, aí isso é bem discutido, né, possivelmente não foi verídico, né? Mas é uma lenda bem falada e eu acho que, assim, como você disse, né? Tem algumas escolas que falam, esse é o momento que Nichiren Shonin virou o Buda original, né? Revelou sua identidade como Buda original. Isso é realmente um ponto marcante, né? Importante da vida de Nichiren Shonin, né? Um ponto que, como o texto fala, né? Ele considera que ali naquele momento ele morreu, né? De fato, né? Porque ele entregou a vida nele para os guardas, né? Ele colocou, né? Ele diz que ele tirou o Kessá, pendurou numa árvore, né? E aí ele tira, né? Coloca mais para baixo e põe a cabeça para ser executado. E aí diz a lenda que os monges, os executores ainda falam, você tem certeza, né? Tem certeza mesmo, né? Ele não, tenho certeza. Pô, mas é só você falar aí na Mob da Boots que a gente vai, né? Vai repensar essa situação e tal. Não precisa, não, né? Eu quero, né? Façam, né? E ele estava muito seguro disso, né, nesse momento. Então ele fala, naquele momento ele morreu, né? Ele entregou a vida dele, né, para ele. Aconteceu algo que impediu a execução de fato, mas ele sentiu que ele entregou a própria vida, né? Então e assim, de fato, a partir desse momento, quando ele vai para a ilha de Sado, ele
ele começa a escrever, né, as coisas mais importantes, né? Ele começa a fazer o Mandala Goronzon, ele escreve Kanjin Honzon-shō, Kaimoku-shō, né? Então, em partes, né, isso dizem também porque as condições da Ilha de Sado, onde ele vivia, eram muito duras. Então, por um período de tempo, logo no começo, ele morou numa cabana, num cemitério abandonado. Nessa cabana não tinha telhado, não tinha fechamento entre as paredes, então né, nevava, chovia dentro de onde ele morava. Mas por outro lado, né, ele tinha mais tempo de contemplação, né? Então ele consegue exprimir melhor as coisas que ele acreditava, né, as coisas que ele estudou durante todo o período de vida dele. E também ele acreditava que ele ia morrer ali, né? Porque de fato, né, eu não me lembro agora, mas os exílios na Ilha de Sado acabaram recentemente, né? Mais ou menos há uns 200 anos atrás, se eu não me engano, tá? Tem que pesquisar, tem que confirmar esse dado aí. E parece que duas pessoas só voltaram do exílio de Sado durante todo esse tempo, né? Uma delas foi Nichiren Shonin, o outro eu não me lembro agora, né? Então, ele realmente achou que ele ia morrer ali. Então, ele tentou, né, colocar, transmitir o máximo que ele pudesse através das cartas, através do Mandala Goronzo, porque ele achava que ele ia morrer, né? Ele achava que, assim, chegou minha hora, né? Chegou, ele já sentia que ele tinha morrido antes já, né? Então, ele começa a ser bem prolífico e começa a fazer essas obras mais de grande profundidade. É, e é também o momento em que ele quebra, né, com a escola Tendai, né, quando ele realmente fala, ó, não, não tem como mesmo, né, seguir essa ideia de reforma. Então, a partir daqui, né, ele começa a falar a respeito dos três dharmas secretos, né, Sandai Rihô, né, que marca, de certa maneira, o estabelecimento do seu próprio ensinamento como algo separado. Cadu, pode falar. Boa noite, sensei. Boa noite. Eu entendo que a Ilha de Sado não era uma prisão, era só um lugar ruim, né? No entanto, Nitineri recebia provisões, né? Recebia alimentos, tal, mesmo que fosse pouco. Quem levava isso para ele? Eram seguidores? E se eram seguidores, o que impedia esses seguidores de simplesmente colocarem no barco e tirar dessa ilha, sabe? O que mantém as pessoas em Sado? O que impede que elas saiam? Ou que outras pessoas tivessem contato com quem estava ali exilado? Hum. Sado era tipo uma ilha de prisão. Era um local, as pessoas iam lá para ficar presas, né? Então tinham habitantes lá, mas eu acho que como era um local remoto, difícil acesso, e como era uma ilha prisão, tinha oficiais, né, dos samurais ali que cuidavam do negócio para não ter nenhum tipo de rebelião e fuga, nem nada assim, né? Isso é uma boa pergunta, assim, eu não realmente acredito, né, isso que eu tô falando, assim, é a minha ideia, né? Não, não li isso em lugar nenhum. Mas moravam pessoas ali, né? Então Nichiren Shonin recebia provisões desses seguidores, né? Então um seguidor especial, né, que Nichiren Shonin sempre cita é a Butsubo, né? A Butsubo e sua esposa, né? Que ele era já um senhor, né? Ele era um ex-samurai, já idoso, né? E ele descobre, né, que Nichiren Shonin estava nessa cabana lá chamada Tsukahara, e ele vai lá para matar Nichiren Shonin, né? Então ele chega lá na cabana com a espada, né, mesmo ele já tendo alguma idade avançada, e ele chega lá realmente, né, decidido a fazer isso. Mas como ele era um samurai, ele tinha uma ética, né? E aí ele começa a dialogar com Nichiren Shonin, né? E Nichiren Shonin vai aos poucos, né, contornando a situação e resolvendo até o ponto de convencer a Butsubo, né? Então, por exemplo, esse é um dos grandes seguidores de Nichiren Shonin, dentre todos os seguidores, né? E ele era uma dessas pessoas que ajudou ele, né? Tirou ele de Tsukahara, depois dava alimento, dava teto, né? Ele e a esposa dele, né, cuidavam, né, de Nichiren Shonin. Então, era dessa maneira, né, foi dessa maneira que ele sobreviveu lá, né? Mas parece que eu nunca fui para Sado, né? Mas dizem que até hoje o acesso a Sado é difícil. Até hoje, para chegar lá, não é assim, bolinho, né? Tem que aguentar um pouquinho. Obrigado, sensei.
A Erika escreveu, né? Fez muito mais sentido para mim o contexto de Chacabuco, o conceito de Chacabuco com esse contexto histórico, de quem, de para quem isso era direcionado. É, perfeito. E assim, uma coisa que eu queria frisar, né, é que esse texto, esse livro, ele não foi escrito por um seguidor do budismo Nichiren, né? Ele foi escrito lá pelo Donald Lopes, que ele é um pesquisador top de budismo no mundo, né? Então, assim, ele até escreve algumas coisas num tom até um pouco mais ácido, assim, mas não chega a ser exatamente uma crítica, né? Ele coloca assim a personalidade de Nichiren como alguém muito forte, né? Alguém muito forte tanto fisicamente, mentalmente, quanto de ideias, posicionamentos muito fortes, né? Então, quando ele explica, né, a respeito do Shoji, o Shakubuku, ele mostra, né, que Nichiren Shonin tinha essa ideia, mas era uma ideia que vinha muito bem fundamentada e estabelecida no budismo já previamente existente. Né? Não foi um negócio que ele inventou, assim, vou fazer Shakubuku no pessoal e agora, né? Ó, da mesma forma, a ideia da proteção da nação e tudo mais, né? Da calúnia ao Dharma, né? Então, o Nichiren Shonin, ele constrói suas próprias ideias em cima já do budismo, né? Do budismo mesmo, né? Não foi uma criação dele, né? Maurício, pode falar, né? O senhor comentou sobre esse seguidor, esse samurai que virou seguidor de Nichiren na Ilha de Sado. E eu queria perguntar se, para além dele, Nichiren, ele construiu uma comunidade de seguidores na Ilha de Sado ou foi só esse seguidor e a esposa dele? Esqueci o nome dele. E eu tenho uma outra pergunta também, assim, só para não abrir o microfone duas vezes. Sobre as críticas que Nichiren fazia em relação às outras escolas, né? Em que medida ele realmente pensava daquela forma e em que medida era aquela tática que o senhor comentou em algum outro momento sobre chamar atenção, tipo, ser muito rígido para chamar atenção para si, para o que você tinha a falar, tipo, em que medida ele realmente acreditava, por exemplo, de que os seguidores da Terra Pura, por exemplo, iriam renascer no inferno, né? Já que em outro momento o senhor comentou que ele inclusive disse, tipo, você pode recitar o Nembutsu, sobrar um tempinho depois de recitar, o Daimoku, etc. Uhum. Então, assim, no meu, assim, pelo que eu entendi naquele momento, ele não era assim tão intransigente sobre outras práticas, né? Mas ao mesmo tempo ele tem esse discurso público muito rígido, chamando os praticantes dos demônios e dizendo que o pessoal da Terra Pura renasce no inferno. Então, em que medida ele realmente acreditava nisso e em que medida era, quero que olhem pra mim, então vou agir dessa forma? Ótima pergunta. Bom, sobre a Ilha de Sado, se formou sim uma comunidade lá, né? Eu teria que estudar um pouquinho mais para dizer mais coisas a respeito dessa comunidade, mas se mantém até hoje, né? Então, existem famílias lá em Sado que moram lá e que se converteram ao budismo de Nichiren naquela época de Nichiren Shonin, que preservam ainda a tradição e tudo mais, há 800, quase 800 anos depois, né? Então, existem os templos, né? Existe tudo aquilo que foi estabelecido por Nichiren Shonin naquela época, né? Então, isso ainda persiste, né, lá. E, inclusive, né, como eu falei, eu nunca tive, mas as pessoas que me falaram que já estiveram lá me disseram que a atmosfera ainda é muito carregada assim pela aura de Nichiren Shonin, né? Ainda é possível sentir, né, essa energia de Nichiren Shonin muito forte lá, né? Então eu não, né, gostaria de visitar, né? Espero que tenha uma oportunidade aí para eu poder falar isso da minha própria experiência, né? E sobre a questão das críticas de Nichiren Shonin, eu acho que você pontuou bem, né? Para os seguidores mais próximos ali, ele tinha um discurso mais amigável, né? Talvez até um pouco mais flexível. Não sei se flexível seria bem a palavra, mas ele era mais acolhedor, digamos, né? Do que o discurso público, né? Então, por exemplo, ali o texto citou uma frase que Nichiren Shonin teria dito que ele considerava que os templos deveriam ser incendiados e os abades desses templos decapitados, né? Tem uma carta que ele fala assim, não precisa decapitar, né? Assim, se o governo parar de dar patrocínio oficial, já seria o suficiente. Ele falou, né? Não, então, assim, ele tem esse discurso para chocar, né? Realmente para criar esse impacto, para as pessoas prestarem atenção no que ele estava falando.
né, não quer dizer que ele realmente achava que eles tinham que ser decapitados. Apesar que, né, uma cabeça a mais, outra a menos no Japão lá nunca fez muita diferença, né? Se vocês assistirem aí, por exemplo, tem aquele seriado Shogun, né? Apesar que o Shogun já passa no século XVI, né? Mas dá para ver bem, né? Lá como é que a gente fala, né? Escreveu, não leu, a cabecinha fora do pescoço, né? Então eles não faziam muita cerimônia para matar os outros, né? Mas só que isso era uma situação daquela época, né? Era uma situação daquela época, da cultura deles, né? E até agora, a Segunda Guerra Mundial, né? A gente vê as histórias, né? Os pilotos kamikaze e tudo mais. Eles têm, né? Essa tendência, assim, a ser bem diretos, né? Bem, talvez, né? Eufemizando um pouco aí, né? Mas mas enfim, né? O Nichiren Shonin ele tinha essa ideia, né? De, de causar um impacto para chamar a atenção para o ensinamento dele, né? Isso com certeza. E, e ele sobre acreditar, né? Que os seguidores da Terra Pura iam mesmo para o inferno. Isso eu acho que ele acreditava, né? Porque, por exemplo, tem um escrito acho que tá no Dharmapada, até se eu não me engano, né? Não me lembro agora exatamente que fala assim que se um cego guiar os outros cegos, no final todo mundo vai se dar mal do mesmo jeito, né? Então, se o líder dos cegos estiver guiando os outros cegos em direção ao abismo, vai cair o líder e vai cair os outros juntos, né? Então, o que que ele considerava, né? O Ronen, né, que foi o difusor, né, dessa ideia, né, o difusor inicial dessa ideia da Terra pura, ele acreditava que ele propagava um ensinamento errado, né? Um ensinamento que era contra o Sutra do Lótus, contra o texto em si, mas principalmente contra os princípios do Sutra, né? Então, como eu já expliquei outras vezes, né? Ele tinha essa ideia de que os seguidores da Terra Pura eles tendiam a tentar escapar do mundo no qual a gente vive, né? Na expectativa do renascimento numa Terra melhor. E isso é, se acomodou bem, né? Numa época onde as pessoas não tinham muita esperança, né? Então, as pessoas viviam, né, por viver esperando né, aliás, não esperando nada, né? Então, a única esperança que eles tinham de fato era o renascimento da Terra pura. Por isso se difundiu tão bem esse ensinamento. E ele falava que não tinha necessidade de a gente se preocupar tanto em fazer tantas práticas, né? Em praticar virtude, moralidade e tal, porque era tempo perdido, né? A gente estava na era de Mapô e não tinha nada que a gente pudesse fazer em relação a isso. Então, Nichiren Shonin acreditava que esse ensinamento era prejudicial, né? Então, ele acreditava que esse tipo de pensamento poderia causar, né, convulsão social, né, e toda a ordem de problemas. Então, assim, num primeiro momento pode parecer até uma questão assim de radicalismo, né, em relação ao texto, né, o texto X está certo, o texto Y está errado, a prática tal não vai para o inferno e tal. Só que a gente tem que entender meio que as consequências dos pensamentos, né? Então, ah, tem alguns tipos de pensamento que a gente não pode se tolerar, entendeu? Tem alguns tipos de pensamento que a gente não pode dar liberdade para que eles cresçam, porque são pensamentos ruins que vão causar coisas ruins, né? Então, era mais ou menos essa a ideia de Nichiren Shonin, né? Que ele divulgava, né? Então, ele acreditava que a Terra pura é aqui e que se a gente tivesse essa consciência, né, a gente iria naturalmente reformar os nossos locais, né, onde a gente vive, os nossos países e tudo mais, de forma que esses países pudessem manifestar essa propriedade, digamos, iluminada e todos seriam felizes, né? Então, era um ensinamento muito de ação, né? E ele era um cara de ação, né? Pode falar de novo, Maurício, pode ficar à vontade. Eu, eu tenho, eu tenho uma curiosidade sobre se a vertente japonesa da Terra Pura, tipo, em que medida a doutrina de Ronen é realmente baseada nos sutras de Amitabha, e em que medida essas coisas dele eram muita interpretação própria dele, né? Porque, assim, tem a Terra Pura da China também.
E a Terra Pura da China, eu não vejo ela tão catastrófica, tão trágica, assim, tipo, esse mundo não tem mais o que fazer, vamos orar pro Buda Amida, etc. E enquanto no Japão, a Terra Pura ela se desenvolve de um jeito muito catastrófico, na minha perspectiva, pelo menos. E, assim, se tecnicamente são escolas parecidas, são derivadas uma da outra, porque no Japão tem essa visão tão apocalipsista, assim, de o mundo tá perdido, tá se acabando. Então, isso é realmente respaldado nos sutras que falam do Buda Amitabha, ou, sei lá, Ronen tirou isso da cabeça dele. É, tem algum. Enfim, esse pensamento dele de que as coisas desse mundo deviam ser abandonadas, tem essa verossimilhança com o sutra, ou é meio assim, eu entendi isso? Sabe, né? Assim, não sei se ficou claro a minha pergunta. Bom, Ronin ele estudou na escola Tendai também, né? Ele estudou no Monte Hiei e ele teve, né, o mesmo, vamos dizer assim, a mesma base de ensinamentos que Nichiren Shonin teve. Mas ele teve contato, né, com textos anteriores, né, que falavam a respeito do renascimento da Terra Pura. Tem um monge que agora me fugiu o nome, um patriarca, inclusive, se não me engano, do budismo Tendai, que ele fala mais, né, a respeito disso, né, a renascer na Terra Pura e tal, e que, de certa forma, isso, né, acho que até o próprio livro falou anteriormente, né, ele toma esse texto, né, e ele passa a desenvolver em cima, né, desses ensinamentos. Na China também tem precedentes, né, dessa mesma ideia de renascer na Terra Pura, porque, na verdade, a prática do renascimento na Terra Pura é uma prática bem comum dentro das escolas de budismo, né? Então, o budismo tibetano se fala bastante disso também, né? Então, não só na Terra Pura do Buda Amitabha, mas em outras terras puras também. Mas só que a ideia da Terra Pura é como se você renascesse lá, né, provisoriamente, para que você praticasse o caminho do Bodhisattva como se desse assim uma acelerada no teu processo, né? Porque você vai realmente para vamos dizer assim, para uma academia, né? Você vai para um ginásio para conseguir ter esse desenvolvimento mais, eh, mais rápido e o melhor possível, né? E aí depois você volta, né, como Bodhisattva para ajudar as outras pessoas, né? Então é um ensinamento bem comum dentro do budismo de forma geral, né? Esse renascimento na Terra pura. Mas eu acho que no Japão ele tem esse tom mais, talvez, catastrófico, aí, como você disse, por conta da situação social, né, mesmo que o Japão vivia, né, de calamidades, desastre, guerra, né, toda a ordem de problemas que eles tinham lá, associada àquela ideia da era de Mapo, né, que estava começando, né, a era da degeneração do Dharma. Então, eles realmente fazem uma adesão talvez um pouco mais literal, né, mais radical a essa ideia, né? Então, eu acho que tem muito a ver com o contexto da sociedade e do tempo, né? Eu acredito que esse seja o principal motivo. Mas, bom, o ensinamento da Terra Pura, ele se difundiu e floresceu muito no Japão também, né? E também faz parte, né, do que o povo japonês é hoje, né, as ideias do budismo Terra Pura ajudaram, né, a construir, né, essa identidade social e tudo mais, né. Então, assim, a gente fala as coisas do ponto de vista de Nichiren Shonin, né, da doutrina que ele acreditava, mas a gente não pode, né, também negar, né, todo todos os, vamos dizer assim, os contributos aí, né, que a Terra Pura, que a Escola da Terra Pura deu para o fortalecimento, desenvolvimento, para a história do Japão, para o bem ou para o mal, né, porque também tiveram problemas de guerras e tudo mais relacionados aí com os seguidores da Terra Pura, né, isso também do século, acredito que já no século XVI ou XVII aí, né, teve alguns seguidores da Terra Pura que formaram milícias armadas, né, para atacar os governos e tal, fizeram guerra lá com o Monte Rei. Então, enfim, né? Ah, bom, é isso que eu queria falar. Pode falar, Cadu, se quiser abrir o microfone. Eu não sei se eu vou conseguir explicar a minha forma de pensar. O senhor disse que o Nichiren ele era uma pessoa de ação, né? Ele se ficava inconformado com o Zen, com os caras do Nembutsu, porque os caras não faziam nada, que ficavam esperando tudo acontecer, que depois vai lá para o paraíso, né?
Mas numa questão assim de argumentos, ele achava que as outras escolas não faziam nada, que aquilo não ia resolver, né? As outras escolas tinham essa visão dele também, tipo assim, mas você ficar recitando o Sutra do Lótus também não vai resolver nada. Não seria um equivalente na visão de outras escolas, o que ele promovia, que seria o Sutra do Lótus, fazer a recitação do Daimoku, por exemplo? Hum. Olha, a visão das outras escolas em relação a Nichiren Shonin, assim, a crítica de outras escolas, eu realmente não saberia dizer, sabe? Nunca li nada nesse sentido, assim, de outras escolas atacando, né? Eu sei que, por exemplo, na época de Nichiren Shonin, eles atacavam o fato justamente de Nichiren Shonin atacar eles, né? Mas eu não, não sei, né? Realmente, assim, qual é a visão deles do ponto de vista da doutrina deles sobre a nossa, né? Eu realmente não sei dizer, né? O Nathanael escreveu aqui, né? Nichiren, né? Nichiren chegou a ter contato com a escola Yogacara? Sim, né? Teve contato com a escola. A escola Yogacara foi uma escola que ela surgiu, né, muito tempo antes, né, na Índia, e que ela foi absorvida, de certa maneira, pelo ensinamento de Nagarjuna, né, da escola da Madhyamaka, né, que depois acabou, né, virando, né, essa escola não existia mais como uma escola pura, né? Ela acabou se desenvolvendo e outras escolas passaram a surgir a partir disso. Então, muitas vezes, essas ideias de Yogacara, Madhyamaka, são conhecidas meio que como filosofias, né? Mas não escolas propriamente ditas, né? Então, a escola Yogacara acaba meio que sendo absorvida, né, pela Madhyamaka, e aí surge o budismo Tiantai, né, depois, e o budismo Tiantai ele incorpora, né, ensinamentos tanto Yogacara, né, quanto, mas principalmente Madhyamaka, né, que é a escola do caminho do meio de Nagarjuna, né. Então, Nichiren Shonin teve, né, ele teve contato, né, com os textos fundamentais do budismo Yogacara, né, é, da filosofia Yogacara, ele estudou os principais tratados, né, ele conhecia super bem, né, até o próprio texto aqui do nosso livro falou, né, que Nichiren Shonin conhecia, era super bem versado em todos essas doutrinas, né, essas filosofias. Pode falar, Maurício. Eu tenho dúvida sobre o que Nichiren Shonin queria dizer quando ele fala que o ensinamento do Buda é muito diferente, tipo, da primeira metade do Sutra para a segunda metade do Sutra, porque eu não sei se isso é uma falta de sensibilidade minha com o texto, mas da primeira vez que eu li o Sutra, e acho que da segunda vez também, eu não sei se eu notei uma diferença tão substancial assim a nível qualitativo do ensinamento da primeira metade para a segunda Hum. metade, mas talvez isso possa ser uma falta de sensibilidade minha. Eu também queria saber o que seria essa distinção entre o discurso da primeira metade e o discurso da segunda metade. E só para confirmar se quando ele fala segunda metade é pós aparecimento da Estupa dos Tesouros, porque para mim o texto tem essa cisão grande assim quando a estupa sai do chão. Né? Então, Uhum. para mim, nesse momento, é meio que o grande divisor do Sutra. Aí eu queria saber se realmente, tô pensando certo, se realmente é a divisão de metades do Sutra ou se é em algum outro momento. Sim, a divisão é no capítulo 15, né, que é quando os bodhisattvas eles aparecem da Terra. E aí que aparece a por que é tão diferente, né? Porque as pessoas acreditavam que o Buda Shakyamuni tinha nascido na- lá em Lumbini, né, morado lá no clã dos Chákyas, tinha atingido a iluminação em Gaia e tudo mais, né? Já tinha pregado por 40 anos, toda aquela história tradicional. Mas aí surgem esses bodhisattvas da Terra, né? Que ninguém nunca tinha visto antes, e aí eles perguntam da onde esses caras surgiram. Daí ele fala, esses caras são meus alunos. Eles falam, como? Da onde que como que isso aconteceu, né? E aí que tem essa questão da divisão, né? Porque o Buda da segunda metade, né, ele tá falando a partir de uma realidade diferente, né? Ele tá falando a respeito da realidade última, da perspectiva da realidade última, né? Que ele fala, né, que é o inefável,
né? É o além dos conceitos, é o além da matéria, é o além das definições, né, de tudo, né? Transcende todas as coisas, né? Então, e é diferente da realidade ordinária, da realidade comum, né? Dos fenômenos comuns, que é o que a gente vive atualmente, né? Então, por que que é tão diferente? Porque a primeira metade do Sutra fala de uma realidade que as pessoas nascem, envelhecem, adoecem, morrem, né? Que existe uma cronologia linear, né? Do passar dos anos. E, enfim, é o que a gente está acostumado a viver. Mas quando chega na segunda metade, tudo isso não existe mais, colapsa, né? O tempo colapsa. Então, o Buda ele existe agora, né? O Buda ele está presente aqui e agora, né? Não existe distinção, não existe diferença entre o passado, o presente e o futuro, não existe aqui e lá mais, né? Todas essas definições elas implodem, né? Então é o próprio vazio de certa maneira, né? Mas é um vazio é, não é o conceito do vazio dos ensinamentos provisórios, né? Ele é diferente, né? Ele é porque ele é a própria realidade iluminada, né? Ele é a própria natureza de Buda, né? Então é um pouco nesse sentido, assim, por que que é tão diferente, né? Por que que o Buda da segunda metade é tão diferente do Buda da primeira metade, né? Então um está mais ligado a essa concepção histórica e a outra mais a questão transcendental, né? Não sei se seria bem essa palavra. Mas aí a gente poderia dizer que. Não sei, calma, já reformular a frase. Dá para conceber esse vazio da segunda metade como uma extensão do vazio que Nagarjuna propõe? Ou, assim, é uma extensão desse vazio ou é um vazio diferente? Tipo, vazio meio à la Sutra do Lótus? Tipo, é o vazio do Sutra especificamente ou é só um desenvolvimento desse conceito de vazio barra vacuidade de Nagarjuna? Não, é uma expansão, né? Porque assim, o ensinamento do vazio que o Buda Shakyamuni deu antes é válido, né? É o ensinamento do vazio, né? O Shunyata lá é válido, é verdadeiro, mas isso é uma expansão do vazio, né? Então, o grande mestre Chentai, ele coloca isso em termos de três verdades, né? Essa realidade ontológica da segunda metade, ele põe em termos da verdade, da existência, existência fugiu a palavra agora, da impermanência, do vazio e do caminho do meio, né? Então são as três verdades, né, que expressam, né, essa realidade que o Sutra do Lótus tenta transmitir para a gente, né? Então o que que tem? A existência, né, mas como é que é? Fugiu a palavra agora. Tipo impermanência, existência provisória, né? As coisas existem, né? Elas existem, mas elas não são para sempre, elas desaparecem, mas elas existem. Na verdade, do vazio fala que elas não existem, né? Que as coisas são vazias em si e que elas são apenas, né? A gente tem a ideia de que elas existem, mas elas não existem. E o caminho do meio, né? Que de certa maneira unifica as outras verdades, fala que as coisas existem e não existem ao mesmo tempo, né? Então, essa é a verdade que o Sutro Lotus está ensinando. Então, o grande mestre Gentai, ele coloca em termos dessas três verdades aí, essa realidade última, esse vazio, né, que eu mencionei, né? Então, seria um super vazio, assim, tipo, um vazio super saiyajin, assim, sabe? Eu tenho razão. Desculpa, desculpa, eu tenho uma outra coisa a acrescentar. Não, então não é para perguntar, na verdade. É, eu lembro que em algum momento do passado, o senhor comentou sobre a cerimônia do ar ser a cerimônia do vazio. Hum, E eu acho que alguém já tinha comentado no grupo em algum momento sobre ter uma recomendação do Grande Mestre Tiantai de que a meditação, acho que Shikan, fosse feita tentando visualizar a essa cerimônia do ar, né? Então, nesse sentido, seria uma meditação nesse vazio do sutra. uhum, E aí a outra coisa, tomando esse gancho, o mandala de Nichiren, em tese, é uma representação, eu acho, da cerimônia do ar também, no sentido de que todos os seres do mundo puro do Buda Shakyamuni estão lá presentes. Então, assim, só para confirmar, o mandala de Nichiren estaria vinculado com esse
ensinamento do Grande Mestre Tiantai, no sentido de que quando você olhar para lá, você deveria estar vendo a cerimônia do ar, tipo, ou seria uma proposta diferente no caso, né? Porque assim, eu entendo que o Mandala Ronzon de Nichiren é uma representação também do mundo puro do Buda Shakyamuni, mas ao mesmo tempo eu vejo um elo entre essa recomendação do Grande Mestre Tiantai de que meditem pensando na cerimônia do ar e essa cerimônia do ar sendo materializada no mandala de Nichiren. Então essas coisas elas são semelhantes, elas são assim, elas convergem para o mesmo lugar. Sim, resumindo, né? Sim. Não, tanto é que, na verdade, tem toda uma tradição, né, já de mandalas e até na própria aula que o Dr. Luiz Finocchiaro deu pra gente, que tá lá no nosso YouTube, ele fala um pouco disso, né? Então existiram mandalas do Sutra do Lótus anteriores à mandala de Nichiren Shonin e que certamente foram inspirações para ele, né? Então, estátuas dos dois Budas sentados lado a lado, né? Mandalas que representam os dois Budas e toda a realidade do Sutra do Lótus, né? Enfim, né? Então, com certeza, né? A ideia de Nichiren Shonin é justamente essa, é que você visualize o Mandala Goronzon e você consiga enxergar a Terra pura do Buda Shakyamuni, mas mais do que isso, né? Que você consiga transportar isso para a nossa própria realidade, né? Então é isso, é esse raciocínio mesmo, né? Bom, pessoal, a gente já deu o nosso tempo, daqui a pouquinho, às 8 horas, vai começar o Shodaigyo no Instagram com o Okuda Sensei. Então, vamos encerrar por aqui hoje, né? Eu agradeço as perguntas de vocês. A gente está, né, com um nível muito bom aí, a gente está conseguindo conversar bastante, estou bem feliz. E na semana que vem a gente continua, então, com os nossos. Na verdade, na semana que vem eu tenho uma reunião com o pessoal do Japão, inclusive, às 6 horas. Talvez a gente tenha que começar mais tarde, tá? Então, durante a semana eu vou marcar para vocês, aí, quem sabe começar umas 7 horas ou até umas 7:30, tá, pessoal? Mas aí a gente vai se falando, né? De repente, se ficar muito tarde, se entenderem que por ser sexta-feira à noite não seja bom, a gente pode mudar, né, pro sábado, sei lá. A gente vê, tá? Durante a semana a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Então, para finalizar, queria recitar o Daimoku 3 vezes, me acompanhe. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado. Tchau, tchau.